igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, eu tenho muita alegria esta noite estar aqui ministrando a palavra do Senhor nessa noite, amém? Junto com os irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Eu falo para os irmãos que através dos louvores que foi louvado aqui nessa noite, se nós fosse embora para nossos lares e não tivesse a palavra de Deus, Deus já falou por nós nessa noite a respeito de todos os louvores que foi louvado aqui nessa noite. Eu vou só dar uma melhorada aqui, irmãos, porque nós já ouvimos bastante. Em quem que louvou que Deus restitui. Os irmãos louvou aqui que Deus é um milagre. Nós somos um milagre. A grupo Shaddai, Deus arranca o mal pela raiz. Olha que bênção. Amém? Peço que a igreja pode ficar sentada, né, irmãos? Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de 2 Reis, versículo 20. Começando no versículo número 1. Aleluia, louvado seja Deus. É uma história muito conhecida, eu creio que todos conhecem essa passagem aqui do Ezequias. Aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, quando você fala que Deus cura, que Deus liberta, para quem não conhece a palavra de Deus, eles não acreditam. Ah, não, mas crente não fica doente, crente não fica crente. Mas eu quero dizer para você que fica assim. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Espera a vontade aí, irmãos. Quero que todos venham junto comigo essa passagem. Aleluia, louvado seja Deus. Todos acharam, irmãos? Amém. Espere, irmão. Pode procurar que eu fique aqui esperando. Achou, irmão? Achou? Glória a Deus. Creio que todos acharam. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Naquele dia adoeceu Ezequias mortalmente. E diz, assim diz o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E orou ao Senhor, dizendo, ai Senhor, suplica, lembra-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias mortíssimo. Amém? Glória a Deus. É uma passagem tão conhecida, irmãos. Mas nós que estamos aqui todos os dias na casa do Senhor, nós sabemos, cada um vem buscar aqui nessa noite. Deus sabe o que cada um vem buscar aqui nessa noite. O irmão Antônio não sabe o que você vem buscar aqui nessa noite, mas Jesus sabe. Esse homem passou por esse processo de enfermidade, mas teve o Isaías, que diz a palavra do Senhor aqui, que ele foi até o Ezequias. E o que mais me chama a atenção nessa passagem, irmão, é quando ele falou, põe em ordem a sua casa. Muitas vezes, irmão, a gente passando, às vezes o cristão passa pelo processo de enfermidade, e às vezes também, a gente acha que enfermidade ou uma ferida é uma enfermidade, mas não. O cristão, ele tem várias enfermidades. Uma enfermidade espiritual. Essa daí é uma enfermidade tremenda na vida do cristão. Quando nós paramos de crer, quando nós paramos de ter fé,
E muitos não acreditam que Deus sabe, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus envia ainda para o céu. E começa a passar por esse processo de enfermidade. Porque muitos acreditam porque nós somos cristãos, nós não vamos passar por esse processo que nós passamos. Mas nós cremos que Deus cuidará de nós. Muitos se caem, ficam tristes, chega até o fundo do poço, eu não vou fazer mais isso, eu estou enfermo, Jesus não me curou, Deus não é na minha vida mais, é engano do cristão. Deus é na nossa vida 24 horas. 24 horas. Deus restitui, como nem foi louvado aqui nessa noite. Deus restitui aquilo que nós pedimos a Ele. Porque nós não vemos aqui na casa do Pai por acaso, não. Nós vemos aqui que nós queremos um encontro com Ele nessa noite. Talvez nós esteja bem, mas tem alguém da nossa família que não está bem. Precisa de oração, precisa colocar a casa em ordem, irmãos. Muitas vezes você conhece um cristão e você fala, põe a sua casa em ordem. E às vezes ele pensa que é uma brincadeira. Mas não é não, irmão. Casa do cristão ele tem que estar em ordem. Em tudo. Em tudo. A Bíblia diz que Deus ele é amor, mas Ele é justiça também. Teremos que saber dessa passagem também. Ele é amor, mas Ele é justiça. A palavra de Deus diz aqui que Ezequiel ele ficou ali, orou, ele virou para a parede e foi orar. Ele foi buscar socorro de quem? Do Senhor. Ele foi buscar socorro. Ele estava com essa chaga. O que Jesus fez? Vai lá, Isaías. Fala para Ezequiel que eu acrescentarei mais 15 anos de vida. Olha só que Deus que nós servimos. Porque tem muitos que ainda largam essa caminhada, deixa essa caminhada, sabendo que nós temos um Deus conosco, um Deus que cuida de nós. Na hora que está tudo bem, quando não está bem também, Deus não nos desampara. E o que nós vemos hoje? Tanto cristão, talvez afastado da presença de Deus, abandonou a carreira, que nós não devemos abandonar essa nossa caminhada. A caminhada é longa, mas Jesus é conosco, isso aí nós temos que ter certeza disso. O cristão fiel, ele sabe do que eu estou falando, que Deus ele é fiel na nossa caminhada, e nós precisamos ser fiel a Deus, que muitas vezes o homem não é fiel com o homem, porque ele está olhando ali olho a olho com o homem, mas ele não é fiel, e com Deus que ele não está vendo. Hein? Ah não, vou dar um tempinho, meu irmão, estou meio fraco. Não, deixa essa fraqueza de lado. O crente ele tem que estar cheio, irmãos. Quando você vê um cristão que às vezes ele está fraco, irmão, é uma enfermidade espiritual na vida dele. Porque Deus, Jesus, ele subiu ao céu, mas ele deixou o Consolador aqui na terra, que é o Espírito Santo de Deus, para cuidar de cada um de nós aqui nessa noite, irmão. Porque Deus cuida de nós, de cada um de nós, um por um aqui. Não é 2, 3, não vou olhar para esses 3, não. Ele olha um por um. E Ele tem contado, Ele sabe o nome de um por um aqui nessa noite, irmãos. Talvez você não conheça o nome de alguns irmãos por aí, mas Deus conhece. E quando o Ezequias orou, Deus respondeu a oração do Ezequias. Ezequias já estava ali preparado já para morrer. Era para morrer, irmãos. Foi achado, nós vemos aqui na Bíblia tantos homens de Deus que passou por esse processo aqui. Nós temos Naamã, nós temos aí o Jó, que nem foi falado essa semana, o nosso pastor aqui falou muito sobre Jó. O homem que passou por uma enfermidade tremenda, mas ele não abandonou o Deus que ele servia. Aleluia. E hoje, talvez com a unha doente, ele abandona a Jesus.
O cristão muitas vezes abandona Jesus com a dor numa unha, no pé, no dedo, com o pastor arrancou o dedo, esse dia está aqui, ó. Louvando e exaltando o nome do Senhor. E muitos com a dorzinha no dedinho já não vai mais para a igreja. Estou doente. Está doente não, irmão. Você está andando, você está bem. E outros que Ezequias estava aqui, com essa enfermidade de chagas aqui. Você viu a mulher do fluxo de sangue também? Tem a mulher do fluxo de sangue. Naamã que não queria descer, estava ali leproso, mas ele não queria descer no rio. Ele queria um rio limpo para ele, mas Jesus testou a fé daquele homem. Falou, você vai mergulhar no Rio Jordão, é o rio mais sujo que tinha, irmão, para mostrar que ele é Deus. E muitas vezes o cristão não acredita. Começa aquela fraqueza, mas a fraqueza é espiritual. Fraqueza espiritual é aquela que tira o cristão da presença de Deus. E nós precisamos estar orando, estar buscando a presença de Deus para que nós não cheguemos até esse ponto. Porque hoje nós vemos no dia de hoje, irmãos, Jesus está voltando, está vendo aí tanta coisa acontecendo aí no mundo. Tanto homem morrendo, tanto homem de Deus, tanta mulher de Deus aí morrendo aí, abandonou, irmãos. Outros dizem, não, ela abandonou, mas ela, não foi que nem o nosso pastor falou aqui essa semana, há 2 caminhos para nós seguir, há 2 portas, tem a larga e tem a estreita. É que nem o meu pastor ensinou nessa semana aqui no estudo bíblico. Os joios cresce junto com o trigo. É bem verdade. Mas só que o trigo fica, né? Mas o joio não, irmão. Então nós vivemos desse jeito, como os cristãos, dessa forma, irmão. A fé é desse tamanho. Mas a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento daquele que não crê. E você precisa crer. É 2 letrinhas que tem, mas é uma palavra tão poderosa, irmão. Se você dizer que não tem fé, Deus fala contigo, Deus responde aquilo que você está pedindo para Ele. Mas precisa ter fé, irmãos. E muitas vezes a fé está tão pequena, irmão. Eu já ouvi muito isso aí, irmão. Fala misericórdia, irmão. Eu fui na igreja, eu fiz uma campanha na igreja. Eu estou precisando disso. Fui lá 4 campanhas, fui lá 4 semanas. Nada, não deu nada certo. Não vou mais. Meu irmão. Como que você vai receber algo do Senhor dessa forma? Com a fé tão pequena, não crê. Nós precisamos, nós não vemos Deus, mas nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé. Se nós quisermos estar aqui, louvando, exaltando o nome do Senhor, nós precisamos ter fé. E acreditar que Deus cura. Nenhum de nós estamos aqui por acaso. Que eu conheça, não. Talvez tenha umas criancinhas aqui ainda, mas se nós passarmos dos adolescentes para cima, você já sabe que tem gente que tem irmãozinho aqui que já conhece o que é a vida lá fora. E nós passamos todo por esse processo, mas Deus teve a misericórdia de nós. Deus teve a misericórdia de nós quando nós estamos aqui nessa noite. E por que eu vou abandonar essa carreira tão boa? Por que eu tenho que sair? Porque dizer, a partir de hoje eu não vou mais para a igreja. É terrível, irmão. Acabei de conversar ali fora também com o rapaz. Ele falou, irmão, eu sou pastor, é a minha situação. Eu falei, aí até o irmão me falou, você precisa voltar para Jesus. Ele falou, o que eu estou passando aqui, Jesus não tem para me dar. Eu falei, pai, nem falei nada com ele. A gente tem que ouvir e ficar calado. E ele falou para nós que era pastor. Eu sou pastor. Olha a minha situação. A fé daquele homem acabou. O Malanildo falou, volta para a igreja. Ele até fez questão com o Malanildo, né? Mas se a gente fosse explicar aquela conversa ali com ele, não ia chegar em lugar nenhum. Até o irmão Leonildo pegou até o nome dele e falou, quero só o teu nome para colocar aqui em oração. Ele falou que ele falou, se não fosse pastor tal, eu estaria morando na rua hoje. Você vê um pastor morando na rua, cadê a fé desse pastor? Porque ele disse que ele é pastor.
Eu não vi a carteirinha dele que ele é pastor não, mas ele disse que é, né, pastor? Exatamente. Mas ele disse que é, nós temos que acreditar no que ele está falando, né? Nós, né? Em pessoas. Mas é terrível. Aí já chega a parte da enfermidade espiritual. Caiu na fé, irmão. Ele fala, caiu na fé. Então Deus não fala mais com ela. Fala, não fala. Só que Deus deixa os talentos que Deus deu, Deus não tira, irmãos. Deus não tira o talento daquele que está lá na rua, que abandonou a jornada. Deus não tira o talento dele. Ele só falta voltar para a igreja e se reconciliar com o Cristo. Porque o Cristo, a palavra de Deus diz, e muitos pregadores falam que aquele lugar que você aceitou Jesus e você aceitou, ele nunca é preenchido. Nunca. Você pode, eu vou embora, mas seu lugar continua. E o mais importante é que ele continua no coração do Senhor Jesus, né? Que o Jesus não abandona, não. Muitos dizem, eu estou aqui na rua, está na rua porque você quer. Jesus está colhendo todos que estão lá na rua, basta querer e deixar, abrir o seu coração e deixar Jesus fazer morada na vida dele. E se ele fazer morada, ele é liberto, ele é salvo, ele é curado. Ele falou para nós que era um homem que gostava, estava no vício, né? Está no vício e entrou na depressão. Mas eu quis falar para ele que tem cura, mas quando ele falou sobre Jesus, que Jesus não estava na vida dele, eu falei, esquece. Falou assim, agora ele convidou, ele não, irmão, não, qualquer dia eu vou aí, qualquer dia, hein? Mas ainda bem que ele ouviu a palavra de Deus. Jesus cura e salva. Ele não acreditou não, irmãos. Ele não acreditou que Jesus cura, que Jesus salva. Mas um dia ele vai ter um encontro com Jesus, porque Jesus, ele mora no coração de Jesus. Jesus cuida daquele homem na rua, ou morando na rua, sem morar na rua. Porque a coisa mais triste que tem é você sair na rua e você ver um cristão morando na rua. É triste, irmão. Parar uma caminhada tão boa. Estou com 21 anos aqui nessa caminhada, não faço nem questão. Não quero nem me aposentar, entendeu? Eu quero continuar. Não quero nem aposentar. Tem igreja que jubila o irmão, né? Quando ele fica bem velhinho, né? E eu não quero essa aposentadoria, não. Eu quero estar aqui com Jesus até o fim da minha carreira, da minha vida. Eu quero estar com Ele. As tempestades vêm. As doenças vêm. Mas a gente tem que passar dando glória. E muitas vezes quer passar triste, não, tem que passar dando glória. Eu estou ruim, mas eu vou para a casa do Pai. Está doendo essa perna, hoje eu não vou, não, eu vou ficar deitado, eu vou ficar de boa. Não. Nós temos um doutor aqui que cura gratuito. Glória a Deus. Tem um doutor aqui que salva, que cura, que liberta. Passa pela consulta aqui, não paga nem R$1, nem remédio toma. Não é verdade? Por que a gente não crê nesse Deus que salva e que cura? Por que não? Né? Eu creio nesse Deus. E quando eu vi esses louvores dessa noite, irmão, impressionante. Quando Deus quer trabalhar nas nossas vidas, não precisa multidão. Foi que nem eu falei, multidão é o trigo e o joio, aí é multidão. Mas quando tem só aquele que é trigo, Deus está aqui, irmão. Tem o joio? Tem, ele está aqui, né? Mas tem o trigo, e aquele que tem trigo aqui, ele glorifica, ele pula, ele exalta, ele canta, né? Que nem foi falado nessa noite, meu. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês aqui nessa noite. Deus só passou para a igreja só até aqui. E que os louvores também falou com os irmãos nessa noite, irmão. Se você começar a meditar em cada letra de louvor, não sei o jeito que você está aqui nessa noite, mas se você crer e ter fé, Deus vai restituir para você nessa noite aquilo que você queria ver. Se você vem buscar a cura, Deus vai curar, porque Ele é Deus. Irmão Antônio não, mas Deus é Deus. Se Ele quiser curar até agora, Ele cura até agora.
Se ele quiser curar amanhã ou a semana que vem, ele vai curar a semana que vem. Que o tempo é dele. O cristão ele tem que entender que o tempo é de Deus. O tempo é dele, o tempo não é nosso aqui nessa terra. Louvado seja Deus nessa noite. Desde já eu quero estar agradecendo essa rica oportunidade. Não vou esticar muito, irmãos. Porque os irmãos também conhecem essa passagem e começam a meditar. Aí o irmão vai ver Ezequias, vai ver ali a mulher do fruto de sangue, Jó, um homem que tinha tanta riqueza, tinha tudo para abandonar Jesus, mas ele não abandonou Jesus, nem a mulher dele suportou tanto sofrimento de Jó. E muitos dizem que a esposa de Jó mandou Jó morrer. Não, a esposa de Jó não aguentava mais ver o sofrimento daquele homem. Passa outra passagem, mas vai dar também naquele homem também, aleluia, louvado seja Deus, que teve que descer lá no rio, a água suja. Quando ele viu aquela água suja, ele, não, aqui não, ele queria se limpar na água, ele tem a palavra de Deus, naquele rio, naquela água suja, e quando ele mergulhou 7 vezes, ele saiu limpo, que diz que a pele desse aqui na pele de uma criança. A Bíblia diz isso para nós. Então nós temos que crer, nós temos que acreditar nesse Deus tão maravilhoso, que nos dá o fogo de todos os dias, todas as horas, todos os momentos, que nós respiramos hoje. Passando pelo processo, mas infelizmente Jesus pega, tudo, quando ele está bonitinho, saradinho, ele falou, vou dar outra caminhada. Muitos estão fazendo isso. Então, que nessa noite, irmão, se fortaleça, põe em ordem a sua casa nessa noite. Quando o dia Deus fala, olha a sua casa, nosso coração também tem que estar ligado no trono da graça. E muitas vezes nós pode esquecer um minutinho ali, mas não. O cristão tem que estar ligado com Deus 24 horas, todo momento da nossa vida. Não importa o que você está fazendo, se você está andando, se está no ônibus, não precisa ser falando não. Só um pensamento, para que Deus esteja conosco 24 horas, nos guardando, nos libertando de todo o mal que nós encontramos todos os dias aí na vida. Amém? Agradeço a minha oportunidade, agradeço ao nosso pastor que deu essa oportunidade hoje também. Eu nem sabia que era eu que ia pregar hoje, depois ele me chamou e falei, glória a Deus. Mas é bom que o cristão esteja sempre preparado, irmão. Quando o pastor chegar aqui e dizer, hoje eu quero que você traga